Olá, eu sou a criadora mística e eu tenho uma mensagem do mundo invisível para você. Eu quero começar aqui no canal uma série de vídeos de algo que eu venho estudando, que é o tarô Zen, né? Esse tarô aqui é o tarô Zen de Osho. E aí eu tenho estudado cada uma das cartas. A cada carta eu percebo que tem um ensinamento muito grande, né? A gente aqui tem uma visão de autoconhecimento, né, de expansão da consciência, de evolução individual. Então, a cada carta que eu estudo, eu vejo que tem um pouquinho de expansão em cada uma delas, né? Então eu queria trazer, né, tive a ideia de trazer aqui, compartilhar com vocês. Se você está aqui nesse vídeo, não é por acaso, muito provavelmente esses ensinamentos também estão sendo desejados aí pela sua alma, pelo seu espírito, né? E a gente vai falar um pouquinho então de cada uma das cartas. E nesse vídeo aqui nós vamos começar pela carta número 0, né? A primeira aqui, o início, que é a carta do bobo, né? É a carta 0 do tarô aqui, que também ela é referente à carta do louco, né? No tarô tradicional, ou do tolo, né? Temos algumas variações aí. E aqui no tarô ela vem como o bobo, né? Essa carta, gente, é muito interessante porque ela é o 0, né? Ela é o início. E a gente fala, ela pode representar de forma prática aí novos começos, né? Os primeiros passos, né? Um projeto que se inicia, o impulso de iniciar algo novo, né? De se jogar aí nas situações sem ter nenhum planejamento, né, no sentido de não ter nada muito concreto, né, quais são os próximos passos, mas de ter esse impulso, né, esse começo, essa iniciativa, né. Então, de formas práticas, ela pode estar falando disso, né, quando a gente faz uma leitura, mas aqui eu quero ir um pouco além, né, explorar um pouco esses conceitos aqui do taoísmo, né, do Zen, que tem muito forte aqui nos ensinamentos, né, do Osho, enfim, dessas filosofias, né. E também vão estar muito relacionados ao que a gente falou no último vídeo aí dos 3 níveis, das 3 formas, dos 3 paradigmas de você experienciar essa realidade, né. E a gente aqui entrando já no nível 3, né, que é aquele nível de você aceitar, entrar no fluxo da vida, né? Sair um pouco da mente, do ego, dos padrões que a sociedade impõe, né? Que a Matrix coloca aí pra gente, que muitas vezes a gente acredita que sejam reais, mas a gente, em algum momento a gente percebe que tem algo além, né? Existe algo além. Então, por que essa carta é o bobo, né? Por que esse nome, né? Por que a gente vê esse nome como o bobo? Essa carta vai falar de inocência. Ela vai falar de você confiar na vida, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então o bobo, ele tá saindo ali na ponta de um penhasco, né? Muitas vezes em alguns baralhos saindo de uma caverna, e ele tá se jogando, ele tá se colocando na vida, partindo de um lugar de inocência, né? De confiança. Então ele diz pra gente confiar no fluxo da vida, né? E que muitas vezes na nossa vida tem algumas coisas que a gente sente um desejo, né, um desejo genuíno ali de realizar, ou de conquistar, ou de sair de um lugar que já não faz mais sentido. E esse desejo de se jogar, né, de sair dali e iniciar algo novo. Mas aquilo não faz sentido racionalmente, né? Fala, como que eu vou sair daqui? Não tem como, eu não vou ter nenhum suporte, isso é uma loucura, né? Por isso a carta do louco. Nossa, que loucura eu fazer algo assim, sair daqui onde eu tô. Tá tudo tão estável, né? Tá tudo tão, a famosa zona de conforto, né? Mas o bobo pede para que a gente confie neste lugar interior, nessa sabedoria interior que tem sempre dentro de nós, né? Como a gente já conversou, né? Não está fora, nada está fora, o poder sempre está dentro. Então é confiar nessa sabedoria, nesse lugar interior que a gente precisa estar voltando, né? Que é aí que a gente vai trabalhar o autoconhecimento, de voltar para dentro, parar de olhar o externo, confiar na vida, né? A vida, ela é viva dentro de nós, né? Então, por mais que todas as coisas externas possam falar que isso não faz o menor sentido racionalmente, essa carta fala de você dar o passo
aquela famosa frase, né? Dê o passo que o universo coloca o chão embaixo, né? E quando a gente realmente interioriza isso, então primeiro, antes de agir, né, a gente não pode fazer uma loucura de se jogar também sem ter essa base do ser, como eu falei no último vídeo, né? O ser a priori, né? Então a gente precisa partir de um lugar de ter uma base interna muito bem construída, né? Por isso que tudo começa com autoconhecimento, com a gente olhar para dentro, e aí sim a gente vai começar a ouvir a voz interior, a estar em equilíbrio, né? Naquele equilíbrio de estar no caminho do meio ali, na neutralidade, de silenciar o externo, começar a sentir realmente e perceber os sinais, né? Invisíveis, né? Assim como esse vídeo, como eu falei, é um recado do mundo invisível. Por quê? O mundo material muitas vezes está ali muito barulhento, falando várias coisas, né, trazendo várias informações, e nada disso faz a gente se sentir bem. E aí a gente olha para nossa vida e fala, meu Deus, não faz sentido, eu não encontro essa paz fora, nada aqui faz sentido, esse trabalho não faz sentido, esse relacionamento não está fazendo sentido, ou qual é o propósito, né, de estar aqui. Então é nesse momento que a gente silencia, a gente começa a olhar para dentro, parar de buscar fora e tentar preencher esse vazio com coisas externas, né, com compras, com independente de bebida, sei lá, se divertir, sair, falar com um monte de gente, fazer mais amigos, sair com mais pessoas, conhecer mais pessoas. Tudo isso é legal, mas se você tá fazendo isso para preencher algo dentro, não vai funcionar, porque vai continuar, você já deve ter percebido que isso continua, né? Então ainda não, isso não preenche. Então aí a gente parte para dentro, né? Então olhando para dentro, a gente começa a se estruturar internamente. A partir dessa sua estruturação interna, de você construir um lugar de paz dentro de você, né? E aí vem a meditação, enfim, as formas que você fizer mais sentido para você, mas é realmente parar e se ouvir, né? Meditar, olhar, ouvir o que você tem a dizer, silenciar a mente e ouvir ali o seu coração, o seu ser interior, a sua conexão com o divino, né? E aí vão tendo vários nomes para isso, mas é você realmente encontrar esse lugar dentro de você de paz, e aí a partir disso você vai começar a receber os sinais, né? Os sinais do universo, né? As sincronicidades, né? Que não são coincidências, né? Aquela música que chega na hora certa, aquela pessoa que fala o que você estava esperando, aquele vídeo no YouTube que te fala o que você estava pensando, estava desejando, né? Tava pedindo aquele sinal, né? Que você estava pedindo. E essas coisas vão se confirmando. Só que se você ficar só nessas confirmações, você não vai sair da onde você tá, né? Você vai continuar ali a partir... Dentro de você, você tá sentindo esse ímpeto, né? Esse desejo, você tem as confirmações a partir desse lugar que você... Desse lugar de confiança dentro de você que você construiu, mas você precisa agir, né? E a partir daí, a ação através, não do esforço, mas a ação através das sincronicidades, do fluxo da vida, de uma coisa que chega, de uma oportunidade que surge, mas a partir daí a gente fala, o Bobo traz essa mensagem que é, você precisa se jogar e confiar. Então ele vai se jogar, ele vai dar o primeiro passo. E aí tem também aquela frase que eu acho muito bonita, que é, depois do medo vem o mundo. Então, se a gente... Todas as ações que nós tivermos, a partir do silenciamento do medo, da mente, de tudo que não faz sentido racionalmente, mas sim dessa coragem, dessa inocência, porque as pessoas que estiverem aí perto de você e não estiverem entendendo todos esses sinais, porque as sincronicidades são coisas que só você vai entender, né? Quando chegar aquele sinal que você pediu, que pode ser um beija-flor na sua janela,
que pode ser uma flor que você visualizou na sua mente, depois você chegou em algum lugar e viu, que pode ser as horas iguais, você fica vendo 11, 11, 12, 12, 13, 13 o dia inteiro. Nossa, mas o que é isso? É o universo falando com você, né? Porque você se sintonizou de alguma forma, você encontrou esse lugar, essa frequência, né? Você silenciou o externo um pouco, né? E aí você começou a receber essas confirmações. E aí você, a partir disso, você pode dar os seus primeiros passos, né? E se jogar nessa confiança. E aí, para as pessoas, isso vai parecer que é uma loucura, que é uma bobagem, que você é bobo, que você é tolo, que você é inocente. Eu não acredito que essa pessoa tá largando isso, né? Eu não acredito que essa pessoa tá fazendo isso, não faz o menor sentido. Olha tudo que ela tem, né? Quantas pessoas gostariam de ter o que você tem, mas para você não faz sentido. Não é isso que você quer. E tá tudo bem, porque você sabe que o universo está te apoiando, né? E não precisa ser passos grandes, você pode ir fazendo aos poucos, né? Uma coisa aqui, outra ali, né? Então você tem a vontade de começar um negócio seu, né? Então você vai lá, você dá um passo, você vai fazendo um pouquinho, e conforme você vai dando os passos, o universo vai colocando o chão, né? As coisas vão surgindo, coisas novas, né? Liguei minha luz aqui, gente. Eu vi que tava ficando escuro. Eu falei, nossa, tinha esquecido de acender a luz. Então, continuando. O louco, né, aqui o bobo, enfim, ele não está preso aos condicionamentos do passado. Então, ele não está preso a tudo que deu errado no passado, né? Porque essa é aí a nossa mente que fica presa a tudo. A nossa mente é limitada, né? Então, ela só consegue enxergar a partir do que já aconteceu, a partir das experiências que ela já viveu, ou das experiências que ela viu as outras pessoas vivendo, né? Então a nossa mente, ela consegue ver apenas 0,00005% do todo, né, da realidade. Então é muito limitada, né? Então se a gente ficar ali racionalizando tudo, a gente não vai realmente encontrar sentido de dar certos passos, né? Porque aquilo não faz sentido racionalmente. E se a gente olhar para o passado, não vai fazer sentido também, porque quantas vezes você já quebrou a cara, ou você viu pessoas que tentaram e não conseguiram, enfim. Então ele sai de um lugar que é o zero, né? Ele deixa todo o passado para trás. E ele também não tem ansiedade pelo futuro, porque ele tá simplesmente se jogando. É aí que a gente fala do não planejamento, né? Porque é um não planejamento de não ficar tentando prever o futuro ou colocando limitações de como deve ser. Porque quando a gente tem só uma visão, né? Tem que ser desse jeito. Então a gente tá limitando todas as outras possibilidades. E o universo, né, gente, o todo, ele tem as infinitas possibilidades. Muitas vezes eles pode trazer pra gente de um formato que a gente nem imaginava, né? Então, se a gente fica limitando, então, minha única chance disso dar certo é se eu ganhar na loteria, ou se alguém, enfim, você coloca uma limitação. Então, aqui ele tá desprendido do passado e ele não tem expectativas pré-definidas do futuro. Então a grande mensagem aqui é: confie na sua intuição, né? Acho que a palavra é intuição. Confie no seu coração, confie o que a sua intuição está fazendo. Se você realmente conseguir silenciar, encontrar esse lugar, encontrar essa conexão interior, você percebeu os sinais e aquilo tudo se confirmar dentro de você, intuitivamente, não tem como dar errado, né? Não tem como ser o caminho errado. Aquele vai ser o caminho certo. Você pode confiar para dar esses passos, né? Então, a sua intuição, e aqui ele tá com uma roupa, né, que tem as cores, todas as cores, né, que as cores do arco-íris, as cores que representam os 4 elementos, né, aqui nesse baralho, né? Então, água, terra, fogo e ar. O que isso quer dizer? Por que ele tá vestindo isso, né? Porque quando você tá nessa conexão, quando você tá confiando na sua intuição, quando você está encontrando essa sabedoria maior, você está dominando os 4 elementos. Você está em harmonia com tudo que há, com o todo. Você não está num lugar de resistência, você está num lugar de aceitação, de aceitar o fluxo da vida e entrar no fluxo da vida e se colocar à disposição.
desse fluxo, né? Porque, gente, todos nós, o nosso propósito aqui, eu acredito, que é ser feliz, né? Então, até como a Mai fala, a Mai do Temporariamente Humana fala, você nasceu para ser feliz. Todos nós nascemos para ser felizes. Então, quando você tá vivendo uma situação que tá doendo, que tá te fazendo mal, aquilo, você não cabe mais ali. Quando algo começa a incomodar muito, é porque você não cabe mais ali. Você já expandiu e você tá se diminuindo, né, para caber ali. Isso é o universo falando, você pode mais. E é muito difícil a gente ter essa coragem de sair de um lugar que muitas vezes ali vai estar numa segurança, né? A segurança da Matrix, que na verdade ela não é real, né? Ela é ilusória. É muito difícil a gente ter coragem de dar esse passo e de se jogar. Então, primeiro, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, de novo, voltar para dentro, é o único caminho, né? O caminho é para dentro. A gente precisa encontrar esse propósito dentro de nós, se conectar com esse propósito de ser feliz e pedir, né? Pedir ao universo, me mostra, me mande os sinais. E os sinais aparecem, gente. E como eu falei, são sinais que só vão fazer sentido para você. E quando o sinal aparecer, você vai saber, o seu coração vai disparar num primeiro segundo. E aí depois a mente vai racionalizar e começar a falar, não, não foi o sinal, foi só um beija-flor que passou. Nossa, quantos beija-flor que passam em todo lugar. Você vai falar que isso é um sinal para você fazer isso? Mas é porque a mente depois entrou e começou a mentir, né? A mente mente, né, gente? Mente. Mas no primeiro segundo você sentiu. A sua intuição gritou. E aí depois a gente racionaliza, né? Mas confie na sua intuição. O bobo fala pra você, seja boba, seja bobo, confie na sua intuição. Que as outras pessoas te achem bobo, inocente, confie na sua intuição. No mundo invisível, nos sinais. Mas para ver esses sinais, nós precisamos estar no presente, né? Trabalhando a nossa presença, né? Então, estar no aqui e agora, estar presente no que você está fazendo, né? Não viver com a mente sempre no passado. Sempre que a mente começar a trazer situações do passado, silencie ela e fale não. Vamos voltar pro agora, né? Vamos confiar no agora, no presente, porque a intuição e as sincronicidades, os sinais, eles vêm sempre no presente. E quando você não está na mente, não está no ego, né? Então é isso que a carta do bobo vem nos trazer, os ensinamentos, né? Comece a ouvir mais o seu coração, comece a confiar na sua voz interior, confie na sabedoria da sua intuição. Você é único. Ninguém é igual a ninguém, cada pessoa é um ser único e nisso consiste a nossa felicidade, a nossa beleza. Confie na sua autenticidade, no seu ser. Você não precisa ser igual a ninguém, pare de se comparar, né? E seja esse bobo nas pequenas situações e depois até nas grandes, né? Que confie, se joga aí e tem todo o universo aos seus pés, né? Então era isso, gente, que essa carta veio falar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Eu vou continuar com as outras 20 cartas dos arcanos maiores, né? Se você quiser acompanhar os vídeos, se inscreve aqui, curte esse vídeo e muito obrigada pela sua presença. Até mais.